O silêncio na sala era ensurdecedor quando Marina olhou para o homem à sua frente e sussurrou as palavras que mudariam tudo para sempre. Quem é você? Ela havia guardado um segredo devastador por um ano inteiro, um segredo que agora ameaçava destruir a única coisa que ainda importava em sua vida, o amor incondicional por seu filho. Mas seria que o jovem veterano de guerra que havia retornado da Ucrânia ainda era o mesmo garoto que ela havia criado com tanto carinho? Marina Santos sempre foi uma mulher simples, trabalhadora. Aos 52 anos, suas mãos calejadas contavam a história de décadas limpando escritórios corporativos durante as madrugadas de São Paulo. Acordava às 3 da manhã, pegava 2 ônibus até o centro da cidade, e passava as próximas 8 horas esfregando pisos de mármore em prédios onde executivos jamais notariam sua presença. Mas Marina possuía algo que poucos sabiam, uma memória fotográfica extraordinária. Cada rosto, cada conversa sussurrante que ela escutava durante suas limpezas noturnas ficava gravado em sua mente como fotografias nítidas. Era um dom que ela nunca havia mencionado a ninguém, nem mesmo ao seu único filho, Lucas. Lucas havia partido para a Ucrânia há 2 anos como voluntário humanitário, determinado a ajudar refugiados de guerra. Marina se orgulhava profundamente da bondade do filho, mesmo que isso significasse viver com o coração nas mãos, temendo a cada noticiário que pudesse trazer más notícias. Durante os meses de ausência, ela sustentava a casa com seu salário de faxineira e enviava o pouco que conseguia economizar para apoiar o trabalho humanitário dele. Do outro lado da cidade, no 30º andar de um arranha-céu espelhado, Eduardo Mendonça comandava um império financeiro. Aos 45 anos, o CEO da Mendonça Investimentos havia construído sua fortuna sobre bases questionáveis, incluindo lavagem de dinheiro para organizações criminosas internacionais. Eduardo era conhecido por sua frieza calculista e seu desdém absoluto por pessoas que ele considerava inferiores. Divorciado há 5 anos, vivia isolado em seu penthouse, convencido de que todos ao seu redor eram motivados apenas pelo dinheiro. Sua única companhia eram reuniões de negócios e ligações de madrugada com contatos obscuros no exterior. A vida de Eduardo cruzaria com a de Marina de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. Durante suas limpezas noturnas no edifício onde funcionava a Mendonça Investimentos, Marina havia presenciado conversas comprometedoras. Sua memória fotográfica registrava cada detalhe das reuniões secretas que Eduardo realizava após o expediente. Ela sabia sobre transferências suspeitas, códigos de contas bancárias em paraísos fiscais e nomes de organizações que financiavam atividades ilegais. Mas Marina era apenas a faxineira invisível. Quem acreditaria nela? Se você ainda não se inscreveu no canal, aperte o botão de inscrever-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. Foi numa terça-feira chuvosa de julho que tudo mudou. Marina estava terminando de limpar o último andar quando recebeu uma ligação que fez seu mundo desabar. Do outro lado da linha, uma voz grave com sotaque estrangeiro pronunciou palavras que ela jamais esqueceria. Seu filho Lucas Santos foi capturado por nossa organização na fronteira ucraniana. Ele estava investigando nossas operações de tráfico humano disfarçadas de trabalho humanitário. Se você quiser vê-lo vivo novamente, mantenha a boca fechada sobre tudo o que viu e ouviu nesse prédio. A ligação foi encerrada abruptamente, mas a mensagem estava clara. Marina percebeu com horror que as atividades ilegais que ela havia testemunhado no escritório de Eduardo estavam conectadas a uma rede internacional de crimes que havia capturado seu filho. Lucas não havia desaparecido em combate. Ele havia descoberto algo que não deveria e agora pagava o preço por sua coragem. Durante os próximos meses, Marina viveu um pesadelo silencioso. Continuou seu trabalho de faxineira, fingindo normalidade, enquanto sua mente fotográfica catalogava cada nova evidência dos crimes de Eduardo. Ela sabia que possuía informações suficientes para desmantelar toda a operação, mas qualquer movimento em falso poderia custar a vida de Lucas. As noites se tornaram intermináveis, repletas de pesadelos onde ela via o filho em cativeiro, sofrendo por sua causa. Eduardo, alheio ao drama pessoal de sua faxineira noturna, continuava expandindo seus negócios sujos. Ele havia desenvolvido um esquema sofisticado onde organizações humanitárias falsas serviam como fachada para operações de tráfico humano e lavagem de dinheiro. Jovens idealistas como Lucas eram atraídos com promessas de trabalho voluntário, apenas para descobrirem a verdade sombria quando já era tarde demais. 1 ano se passou desde o sequestro de Lucas. Marina havia perdido 15 quilos, seu cabelo estava grisalho, e seus olhos antes brilhantes agora carregavam uma tristeza profunda. Ela havia aprendido a viver com a dor constante, rezando todas as noites para que seu filho ainda estivesse vivo em algum lugar do mundo. Foi então que o impossível aconteceu. Na manhã de uma sexta-feira, enquanto Marina preparava café em sua pequena cozinha,
A campainha tocou. Ela abriu a porta e seu coração quase parou. Ali estava Lucas, mais magro, com cicatrizes no rosto e uma expressão diferente nos olhos, mas era definitivamente seu filho. Mãe, ele disse, com a voz rouca. Consegui escapar. Estou em casa. Marina o abraçou com força, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas algo estava errado. Lucas estava diferente, não apenas fisicamente, mas havia uma frieza em seus gestos que ela não reconhecia. Durante os primeiros dias, ela atribuiu essa mudança ao trauma da guerra e do cativeiro. Mas gradualmente, pequenos detalhes começaram a incomodá-la. Lucas fazia perguntas estranhas sobre a rotina dela, sobre onde trabalhava, sobre as pessoas que conhecia. Ele demonstrava um interesse incomum pelos horários de seus turnos no prédio comercial. Quando Marina mencionava memórias da infância, Lucas parecia confuso, como se estivesse tentando se lembrar de coisas que deveriam ser naturais para ele. A gota d'água veio numa noite quando Marina acordou e encontrou Lucas remexendo em seus pertences, procurando algo. Quando questionado, ele deu uma desculpa evasiva sobre estar procurando documentos para o seguro de saúde. Mas Marina sabia que algo estava profundamente errado. Foi durante uma de suas limpezas noturnas que a terrível verdade começou a se revelar. Marina estava limpando a sala de Eduardo quando escutou uma conversa telefônica que gelou seu sangue. Eduardo falava com alguém sobre o ativo que foi inserido na casa da faxineira e sobre extrair informações sobre o que ela sabe. A memória fotográfica de Marina processou cada palavra com clareza cristalina. Ela entendeu com horror que o homem em sua casa não era Lucas. Era um impostor, um agente treinado para se passar por seu filho e descobrir o que ela sabia sobre as operações criminosas de Eduardo. O verdadeiro Lucas ainda estava desaparecido, possivelmente morto, e ela havia estado convivendo com seu substituto por semanas. Marina sentiu uma mistura devastadora de dor e raiva. Ela havia sido enganada da forma mais cruel possível, através do amor por seu filho. Mas agora ela tinha uma escolha: continuar fingindo que acreditava na farsa, ou usar o que sabia para descobrir a verdade sobre o destino real de Lucas. Na manhã seguinte, quando o falso Lucas fez suas perguntas habituais sobre o trabalho dela, Marina tomou uma decisão corajosa. Ela olhou diretamente nos olhos do impostor e disse com uma firmeza que ela não sabia que possuía: "Quem é você?" O homem tentou manter a farsa, chamando-a de mãe e fingindo confusão, mas Marina continuou: "Meu filho tem uma cicatriz no joelho esquerdo desde os 8 anos, quando caiu da bicicleta. Você não tem essa cicatriz. Meu filho é alérgico a amendoim desde bebê, mas você comeu a torta de amendoim que fiz ontem sem nenhuma reação. E principalmente, meu Lucas jamais me chamaria de senhora como você fez ontem ao telefone. Então eu pergunto novamente: quem é você?" O impostor percebeu que sua cobertura havia sido descoberta. Sua expressão mudou completamente, revelando a frieza calculista por trás da máscara. "Você é mais esperta do que pensávamos, Senhora Santos", ele disse, abandonando a pretensão. "Mas isso não vai ajudá-la. Você vai nos dar todas as informações que tem sobre as operações no prédio, ou nunca mais verá seu verdadeiro filho." Marina sentiu medo, mas também uma determinação férrea que ela não sabia que possuía. "Eu não sei de nada", ela mentiu. "Sou apenas uma faxineira." "Não minta para mim", o impostor replicou com malícia. "Sabemos que você tem acesso a informações sensíveis. Sua cooperação determinará se Lucas volta para casa ou se desaparece para sempre." Naquele momento, Marina percebeu que precisava de ajuda, mas não sabia em quem confiar. A polícia poderia estar comprometida, considerando o nível das operações criminosas envolvidas. Foi então que ela se lembrou de Eduardo Mendonça. Ironicamente, o próprio homem por trás de seus sofrimentos poderia ser a chave para salvar Lucas. Marina sabia que Eduardo realizava reuniões tardias todas as quintas-feiras em seu escritório. Era sua chance de confrontá-lo diretamente. Na quinta-feira seguinte, em vez de limpar o andar como de costume, ela esperou no escritório dele até que ele chegasse para sua reunião noturna. Eduardo ficou genuinamente surpreso ao encontrar sua faxineira sentada em sua poltrona executiva. "O que diabos você está fazendo aqui?" ele exigiu, sua voz carregada de indignação. Marina se levantou lentamente, seus olhos encontrando os dele sem medo. "Vim falar sobre meu filho Lucas Santos, sobre os negócios que você conduz depois do expediente, e sobre o homem que você colocou em minha casa fingindo ser ele." Eduardo tentou manter a compostura, mas Marina pôde ver um lampejo de preocupação em seus olhos. "Eu não sei do que você está falando, senhora Santos. Marina Santos. E você sabe exatamente do que estou falando, senhor Mendonça."
Marina deu um passo à frente. Durante os últimos 3 anos, eu limpei este escritório e escutei suas conversas. Sei sobre as contas no Panamá, sobre o esquema de organizações falsas na Europa Oriental, sobre os códigos que você usa para se comunicar com seus contatos na Ucrânia. Sei sobre tudo. Eduardo ficou visivelmente abalado. Como uma simples faxineira havia conseguido reunir informações tão detalhadas sobre suas operações mais secretas? Você não tem como provar nada disso, ele disse, mas sua voz carecia da confiança habitual. Marina abriu uma sacola que havia trazido consigo e retirou um gravador antigo. Durante os últimos 12 meses, desde que descobri que meu filho estava desaparecido por causa de seus crimes, comecei a gravar tudo. Cada conversa, cada código, cada nome que você mencionou. Ela pressionou o botão de play. A voz de Eduardo ecoou pela sala, clara como cristal, discutindo transferências de dinheiro sujo e ordens para eliminar o probleminha Santos na Ucrânia. Eduardo empalideceu ao escutar suas próprias palavras incriminatórias. Impossível, ele murmurou. Como você, uma faxineira. Subestimou a pessoa errada, Marina respondeu. Tenho memória fotográfica. Cada conversa sua, cada documento que você deixou sobre a mesa, cada número de conta que você ditou ao telefone, tudo está aqui, ela tocou a própria cabeça, catalogado perfeitamente. Eduardo tentou recuperar o controle da situação. Mesmo que isso seja verdade, você não pode usar nada disso. Seria obtido ilegalmente, e você matou meu filho, Marina o interrompeu, sua voz quebrando pela primeira vez. Ou pior, ainda o mantém cativo em algum lugar. Nada mais importa para mim além de trazê-lo de volta. Se você está gostando desta história incrível, deixe seu like para apoiar o canal. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Eduardo, acostumado a lidar apenas com adversários motivados por ganância ou poder, encontrou-se face a face com algo que ele havia esquecido que existia: amor materno puro e inabalável. A determinação férrea de Marina, sua disposição de arriscar tudo por Lucas, tocou algo profundo em Eduardo que havia sido enterrado há anos. Eduardo se sentou pesadamente em sua cadeira, o peso de suas ações finalmente recaindo sobre ele. Você tem ideia do que está pedindo? Ele disse, sua voz baixa. Essas pessoas não brincam. Se eu trair a organização. Então você admite que sabe onde ele está, Marina pressionou. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos. Lembrou-se de sua própria mãe, que havia morrido quando ele era jovem, e de como ela teria feito qualquer coisa por ele. A dor na voz de Marina ecoava uma angústia que ele havia tentado suprimir durante décadas, a dor de perder alguém amado. Seu filho descobriu nossa operação na fronteira, Eduardo finalmente confessou. Ele viu coisas que não deveria ter visto. A organização decidiu usá-lo como exemplo, mas... Ele hesitou. Ele ainda está vivo. Mantido em uma fazenda isolada na Romênia, usado como seguro contra possíveis vazamentos. Marina sentiu uma onda de alívio e terror simultaneamente. Lucas estava vivo, mas ainda em perigo mortal. O que quer em troca de sua localização? Ela perguntou. Eduardo a estudou cuidadosamente. Aqui estava uma mulher disposta a sacrificar tudo por amor, sem pedir nada para si mesma. Era uma pureza de intenção que ele havia esquecido que existia. Não quero nada, ele disse lentamente. Mas vou precisar de suas gravações para negociar a libertação dele. A organização só libertará Lucas se eu puder provar que destruí todas as evidências contra eles. Marina não hesitou. Você pode ter tudo, desde que meu filho volte para casa em segurança. Eduardo ficou surpreso com a confiança imediata dela. Como sabe que não vou simplesmente pegar as gravações e deixar seu filho morrer? Marina o encarou diretamente. Porque vi você nesses últimos minutos. Vi algo em seus olhos quando falei sobre amor materno. Você se lembra de ter uma mãe, não é? Lembra-se de como era ser amado incondicionalmente. As palavras de Marina atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele se lembrou de sua mãe, Rosa, que havia trabalhado duplas jornadas como costureira para pagar seus estudos. Ela havia morrido de câncer quando Eduardo estava na faculdade, e ele havia se tornado bem-sucedido em sua memória. Mas em algum lugar pelo caminho, havia perdido tudo o que ela havia tentado ensinar sobre bondade e compaixão. Minha mãe se chamava Rosa, Eduardo disse suavemente, mais para si mesmo do que para Marina. Ela sempre dizia que o dinheiro não valia nada se você perdia sua alma para consegui-lo. Marina se aproximou dele. Nunca é tarde para honrar a memória de uma mãe. Ajude-me a salvar meu filho,
e talvez você encontre um pouco da pessoa que Rosa criou. Eduardo tomou uma decisão que mudaria o curso de ambas as vidas. Nas próximas 24 horas, ele utilizou todos os seus recursos e contatos para negociar a libertação de Lucas. Forneceu as gravações de Marina para a organização criminosa como prova de que as evidências haviam sido destruídas, mas secretamente manteve cópias digitais que ele planejava entregar às autoridades. A operação de resgate foi complexa e perigosa. Eduardo teve que viajar pessoalmente para a Romênia, fingir lealdade absoluta à organização e convencê-los de que Lucas não representava mais uma ameaça. Durante 3 dias tensos, ele negociou enquanto Marina esperava em casa, alternando entre esperança e desespero. Finalmente, na quarta-feira de manhã, Eduardo ligou para Marina. "Estamos voltando", ele disse simplesmente. "Lucas está comigo. Ele está ferido, mas vivo e seguro." Marina desabou em lágrimas de alívio, mas sua provação ainda não havia terminado. O falso Lucas ainda estava em sua casa, monitorando seus movimentos. Ela precisava agir naturalmente até que o verdadeiro Lucas chegasse e a situação pudesse ser resolvida. Na tarde seguinte, Marina escutou a chave girando na fechadura. Seu coração disparou quando viu Lucas entrando pela porta. O verdadeiro Lucas desta vez, ela podia sentir instantaneamente. Havia algo em seus olhos, em seu sorriso, na forma como ele olhava que era inconfundivelmente seu filho. Mas o falso Lucas também estava na sala. Os dois homens se encararam em um momento de tensão absoluta. Foi quando Marina percebeu que o impostor havia puxado uma arma. "Vocês acham que são espertos", o falso Lucas siseou. "Mas a organização não vai deixar isso passar." Foi nesse momento que Eduardo entrou pela porta. Ele havia seguido Lucas discretamente, suspeitando que a situação poderia ser perigosa. "Abaixe a arma", Eduardo ordenou. "Acabou." O impostor riu amargamente. "O grande Eduardo Mendonça. Você realmente acha que pode sair dessa operação quando quiser? A organização não funciona assim." "Na verdade", Eduardo disse calmamente, "funciona exatamente assim quando você tem as informações certas." Ele mostrou seu telefone. "Acabei de enviar todas as evidências coletadas por Marina para o FBI, Interpol e Polícia Federal Brasileira simultaneamente. Em aproximadamente 15 minutos, este lugar estará cercado. Sua única chance de sobrevivência é se entregar pacificamente." O impostor percebeu que havia perdido. A operação havia desmoronado, suas rotas de fuga estavam bloqueadas, e ele estava sozinho. Lentamente, abaixou a arma. Dentro de minutos, sirenes podiam ser ouvidas à distância. A Polícia Federal havia respondido rapidamente às evidências enviadas por Eduardo. O impostor foi preso, e uma operação internacional foi deflagrada para desmantelar toda a rede criminosa. Conte para nós nos comentários. Você conseguiu desconfiar que algo estava errado antes da Marina descobrir a verdade? Nas semanas que se seguiram, Marina e Lucas começaram um longo processo de cura. Lucas estava traumatizado por seus meses em cativeiro, mas estava vivo e determinado a se recuperar. Ele contou à mãe sobre como havia descoberto a operação de tráfico humano na Ucrânia, como havia tentado documentar evidências para expor os criminosos, e como havia sido capturado quando tentava salvar outros jovens enganados. "Mãe", Lucas disse uma noite, segurando as mãos calejadas dela, "como você conseguiu reunir todas aquelas evidências? Como uma Fasching. Desculpe, como você conseguiu vencer pessoas tão poderosas?" Marina sorriu pela primeira vez em meses. "Meu filho, durante todos esses anos limpando escritórios, as pessoas me viam como mobília. Invisível. Mas invisibilidade pode ser um superpoder quando você presta atenção aos detalhes. E quando você luta por alguém que ama, você encontra forças que nem sabia que tinha." Eduardo também passou por uma transformação profunda. Depois de colaborar com as autoridades e ajudar a desmantelar a rede criminosa, ele enfrentou consequências legais por seus crimes passados. Mas sua cooperação e o papel crucial que desempenhou no resgate de Lucas foram considerados pelo tribunal. Ele foi sentenciado a 5 anos de prisão, mas com a possibilidade de liberdade condicional em 2 anos devido à sua cooperação completa. Antes de ser levado para cumprir sua sentença, Eduardo visitou Marina uma última vez. "Obrigado", ele disse simplesmente. "Você me lembrou de quem eu costumava ser. De quem minha mãe queria que eu fosse." Marina o abraçou, surpreendendo. "Todas as pessoas merecem uma segunda chance, Eduardo. Sua mãe ficaria orgulhosa de ver você fazendo a coisa certa no final." 6 meses depois,
A vida de Marina havia mudado drasticamente. O governo havia oferecido uma recompensa substancial pelas informações que levaram ao desmantelamento da rede criminosa. Com esse dinheiro, ela pôde parar de trabalhar como faxineira e abrir uma pequena padaria no bairro, um sonho que havia guardado no coração durante décadas. Lucas, agora recuperado física e emocionalmente, decidiu estudar direito com foco em direitos humanos internacionais. Ele queria dedicar sua vida a combater exatamente o tipo de crime que havia quase custado sua vida. Quero que outras famílias nunca passem pelo que passamos, ele disse à mãe. Eduardo cumpriu 18 meses de prisão antes de receber liberdade condicional. Durante seu tempo na cadeia, ele havia usado seus conhecimentos financeiros para ajudar outros presos a entenderem seus direitos legais e organizarem suas vidas financeiras para quando fossem libertados. Quando saiu, procurou Marina. Sei que não posso desfazer o que fiz, ele disse, mas gostaria de ajudar em sua padaria. Não como patrão ou sócio, mas como funcionário. Quero aprender o que significa trabalho honesto. Marina o recebeu de braços abertos. Todo mundo merece uma chance de recomeçar, Eduardo. A padaria Pão da Marina se tornou um ponto de encontro no bairro. Marina, com sua memória extraordinária, conhecia todos os clientes pelo nome e suas preferências. Lucas ajudava nas manhãs antes de ir para a faculdade. E Eduardo, humildemente, aprendia a fazer pão e a atender clientes com a paciência e gentileza que havia esquecido durante seus anos como executivo implacável. Um ano após o resgate, Eduardo havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Ele aprenderá a encontrar satisfação no trabalho simples e honesto, no sorriso dos clientes, na sensação de contribuir positivamente para uma comunidade. Sua frieza havia sido substituída por uma genuína preocupação com os outros. Lucas se formou em Direito com louvor e começou a trabalhar para uma organização internacional de direitos humanos. Seu primeiro caso foi processar os remanescentes da rede criminosa que havia sido responsável por seu sequestro. Graças às evidências meticulosamente coletadas por sua mãe, ele conseguiu garantir que várias vítimas de tráfico humano fossem libertadas e que os criminosos enfrentassem julgamento. Marina, agora proprietária de um negócio próspero, nunca esqueceu suas origens humildes. Ela contratava apenas pessoas que haviam enfrentado dificuldades na vida, ex-presidiários, mães solteiras, jovens de comunidades carentes. Sua padaria se tornou um símbolo de segundas chances e redenção. A amizade improvável entre Marina e Eduardo floresceu ao longo dos anos. Ele se tornou como um filho adotivo para ela, e ela se tornou a figura materna que ele havia perdido há tanto tempo. Lucas, inicialmente desconfiado da presença de Eduardo, gradualmente reconheceu a sinceridade de sua transformação e começou a vê-lo como um irmão mais velho. Em uma manhã ensolarada de domingo, 2 anos após todo o drama, Marina estava preparando o café da manhã para Lucas e Eduardo, que haviam se tornado família. Ela olhou pela janela da cozinha e viu crianças brincando na rua, suas vozes ecoando alegria pura. Pensou em como a vida podia dar voltas inesperadas, como a dor mais profunda podia se transformar na alegria mais completa. Mãe, Lucas chamou da sala. Eduardo está tentando me ensinar xadrez, mas acho que ele está inventando as regras. Eu não estou inventando nada. Eduardo protestou, rindo. Você que é um péssimo jogador. Marina sorriu, seu coração transbordando de gratidão. Ela havia perdido tudo, sua segurança, sua paz de espírito, quase seu filho, mas havia ganhado uma família maior e uma compreensão mais profunda sobre o poder transformador do amor e do perdão. A cicatriz emocional do sequestro de Lucas ainda estava lá, mas havia se tornado parte de uma história maior sobre coragem, redenção e a força extraordinária de uma mãe disposta a enfrentar qualquer coisa por seu filho. Marina havia descoberto que às vezes as pessoas mais poderosas são aquelas que o mundo considera invisíveis, porque elas veem tudo, lembram de tudo, e quando finalmente agem, sua ação vem do lugar mais puro que existe, o amor. Eduardo aprendeu que riqueza real não estava nas contas bancárias ou nos negócios ilícitos, mas nos relacionamentos autênticos e na possibilidade de recomeçar. Ele havia encontrado uma família que o aceitou apesar de seus crimes passados, e descobriu que a redenção era possível para qualquer um disposto a enfrentá-la com humildade. E Lucas, agora um advogado dedicado aos direitos humanos, carregava consigo a lembrança de como sua mãe, uma simples faxineira, havia derrotado uma organização criminosa internacional usando apenas sua inteligência, coragem e amor materno incondicional. A história de Marina Santos, a faxineira que se tornou heroína, tornou-se lenda no bairro. Mas para ela, a verdadeira vitória não estava no dinheiro da recompensa ou no reconhecimento público. Estava nas manhãs de domingo quando acordava e via seus 2 filhos, Lucas e Eduardo,
discutindo sobre xadrez na sala, enquanto o aroma de pão fresco enchia a casa que havia se tornado um lar para todos eles. Porque no final, Marina havia aprendido a mais poderosa de todas as lições, que o amor verdadeiro tem o poder de transformar não apenas nossas próprias vidas, mas as vidas de todos aqueles que tocamos. E que às vezes, as pessoas mais comuns são capazes dos atos mais extraordinários quando lutam por aquilo que mais amam. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise ser lembrado do poder transformador do amor e da segunda chance. Porque todos nós, de alguma forma, somos como Marina, pessoas simples com a capacidade de fazer coisas extraordinárias quando lutamos por aquilo que verdadeiramente importa.